Dia 1, 14 dias de comunicação intencional. Seja bem-vinda a essa maratona. Hoje nós estamos começando oficialmente uma série de lives para que eu, através de todo o meu trabalho e expertise em comunicação, possa te auxiliar a sair de uma comunicação que está travando seus resultados reais, que está trazendo desafios para sua vida pessoal e profissional e começar a te ajudar a construir uma comunicação totalmente intencional. Então, seja bem-vinda, bom dia! Hoje, no dia 1, nós vamos entender, sobretudo, quais são os 5 erros que você mais comete e que mais te afastam de uma comunicação intencional. Então, vai chegando, porque hoje, com clareza desses 5 erros, você já vai começar a se mover e já pode colher resultados a partir de hoje. Porque a comunicação intencional é aquilo que faz você estar no seu centro, a sua adulta falar e os teus desejos poderem se tornar realidade e realização. Então hoje, nessa live, e assim, fica tranquila para acompanhar, porque a gente vai sempre ter lives de 40 minutos no máximo, para que você consiga ir para o teu dia, fazer as tuas coisas e já começar a aplicar tudo que nós vamos falar por aqui. Então, 5 erros. Existem 5 erros que nós cometemos e esses erros travam completamente a nossa comunicação. E durante esses anos, todos esses anos, trabalhando com mulheres, todos esses anos atendendo empresárias, eu consegui mapear esses erros, corrigir na minha rota por aqui. Hoje eu auxilio as minhas mentoradas, as minhas alunas a corrigirem esses erros também. Então, meu objetivo é poder te auxiliar a corrigir também. Afinal, quer ter resultados melhores na sua vida? Pare de ter medo do erro. Vamos começar assim? Vamos começar desse lugar? Para de ter medo de errar. A coisa que mais está fazendo você travar e não sair do lugar é ficar com tanta raiva dos teus erros que eles vão lá e te dominam. Eles te ganham. Eles tomam uma proporção como se eles fossem muito maiores do que você. E guarda uma coisa comigo para a gente começar nessa manhã. Errar faz parte do processo. Só que você precisa aprender a errar fora do triângulo das relações. Bora começar desse jeito? Fica aí, eu vou pegar meu triângulo, porque eu quero mostrar uma imagem para vocês. Se vocês não sabem, dentro do método da comunicação sistêmica, nós trabalhamos com o triângulo dramático das relações. E o erro, quando a gente fica dentro do triângulo, nos exaure, nos destrói, tira a gente do nosso lugar. Então deixa eu só pegar, que aqui é ao vivo. Eu vou pegar meu triângulo para vocês. Fica aí que eu já volto. Não sei se vocês estão me ouvindo enquanto eu tô pegando aqui, mas no meu método eu desenvolvi, aqui, temos um triângulo. Esse é o triângulo dramático das relações. E é com esse triângulo aqui que a gente lida com as nossas relações e com a nossa comunicação. Então, eu não sei se você tem dificuldade de lidar com erro. Quem aí tem dificuldade de lidar com erro? Porque justamente a dificuldade de lidar com o erro é uma das coisas que mais vai travar a sua comunicação. Por que, Dani? Como assim? Pois é, porque quando você não consegue lidar com o erro, você deixa ele gigante. E tudo aquilo que a gente não consegue olhar, que a gente exclui, que a gente acha difícil, nos engole. Fica enorme. Toma proporções que nos bloqueiam e nos travam. Então, se você tem dificuldade de errar, de lidar com o erro, o que vai acontecer? Você primeiro precisa olhar para essa exclusão que você está tendo sobre o erro. E se a gente for pensar no nosso triângulo dramático das relações, o que acontece? Essa ponta aqui do triângulo é o lugar ocupado pela
vítima. Quando eu estou na vítima, eu erro extremamente pequena por errar. Extremamente pequena. Eu erro, me sinto pequena, me sinto inadequada, me sinto incapaz, já não quero mais falar, já não quero mais fazer nada. Quem aí vive isso? Quando erra, fica tão frustrada, que não quer mais fazer absolutamente nada. A dificuldade de lidar com o erro por se sentir pequena, frustrada, inadequada, quer dizer que você tá nessa posição aqui. Porque quando você erra, você ativa a sua ferida emocional da humilhação ou da rejeição. Então você diz, caramba, se eu errar, vão rir de mim. Se eu errar, eu não vou ter lugar aqui, eu não posso errar. Quando você dá esse controle, esse comando para o seu cérebro, quando você diz, eu não posso errar, e isso é comunicação interna, você trava, você não consegue nem agir. É aí que a procrastinação começa a entrar. É aí que você perde tempo, é aí que você perde dinheiro, porque o erro faz parte do processo. O grande problema não é o erro, é o fato de você não olhar para esse erro como um aprendizado e então, sendo altamente treinável, você modifica isso, você sai desse lugar. Percebe? Então, se você fica aqui frustrada quando erra, extremamente travada, tá tendo esse peso para você. Agora, se quando você erra, você entra em estado de cobrança, nossa, você se cobra, você fica com raiva de você. Quem aí fica com raiva de si mesmo quando erra? Tanta raiva, uma cobrança tão grande. A régua, né? São pessoas extremamente perfeccionistas muitas vezes. Eu fico me cobrando, eu fico fazendo e me cobrando e falando mal de mim mesma. Você tá aqui, ó, no lugar da agressora no triângulo das relações. E na agressora, você tem dificuldade de confiar, se sente impostora, dificuldade de ser você mesma. E aí, você também trava. Porque você teve tanta cobrança frente ao teu erro que você não consegue avançar. Você não consegue aprender com aquele erro porque a raiva te consome. Tá fazendo sentido por aí? Mas a gente ainda tem o terceiro lugar do triângulo. Nesta outra ponta, nós temos a salvadora. Quando nós estamos na salvadora, nós temos muito medo de errar. Um medo tão grande, mas tão grande que a gente se distrai o tempo inteiro, ó. Se distrai o tempo inteiro, foca nas outras pessoas, foca em ajudar os outros. Essa muitas vezes vai ser a pessoa que vai dizer, nossa, eu vendo tão bem o trabalho dos outros. Nossa, quando é pra fazer uma coisa pro outro, eu consigo. Pra mim, eu não consigo. Por quê? Eu tenho medo de fazer pra mim. Eu tenho medo de olhar pros meus erros. Eu tenho medo de ter clareza. E aí eu fico me distraindo. Faz sentido aí pra vocês? Começamos intenso, né? Menos de 10 minutos de live e já chegamos no triângulo, porque eu vou falar pra você, sua comunicação não vai avançar. Você não vai ter os resultados que você quer. E eu até perguntei no nosso grupo de WhatsApp, eu não sei se você tá por lá, se você tiver, espero que você já tenha respondido a enquete. E se você não estiver, já escreve grupo aqui que a gente manda pra você o link do grupo. Porque se você quer se desenvolver, seja pra ter relacionamentos melhores, seja pra ter resultados no teu negócio, você precisa aprender a lidar com o erro. A comunicar o erro. A comunicar com clareza o erro. E é por isso que eu decidi começar o primeiro dia desse nosso processo de comunicação intencional trazendo os 5 erros que mais travam a sua comunicação. Porque se você não quiser nem olhar para eles, percebe? Se não quiser nem olhar para esses erros, o que vai acontecer? Você não vai avançar. Então, deixa eu perguntar, podemos olhar para os erros? Vocês estão prontas para sair
dos padrões de frustração porque errou, de medo do erro, de raiva do medo do erro, para um padrão de ser treinável e usar esse erro para ser melhor e crescer? Pois bem, maravilha intuitiva. Depois nós vamos mandar para você no privado o link do grupo, tá bom? Para você entrar e acompanhar tudo por lá. As lives elas vão ficar gravadas. A partir de amanhã a gente vai transmitir no YouTube também, mas por hoje nós já estamos começando aqui pelo Instagram. Afinal, a melhoria contínua é a nossa capacidade de entender que nós fazemos o que é possível com os recursos que temos. Sim? Muito bem. Então quero te fazer um convite, envia essa live agora, nesse momento, se o que você ouviu até agora faz sentido, para alguém que poderia se beneficiar disso que você está ouvindo aqui. Alguém que poderia aprender com esse conteúdo, alguém que poderia melhorar a comunicação e, consequentemente, ajudar mais pessoas, não é? Com aquilo que sabe. Então, tô te esperando. Clica no aviãozinho, envia para as pessoas, para que assim mais pessoas possam chegar e aproveitar, seja ao vivo, seja gravado, porque aqui na comunicação sistêmica nós temos como objetivo impactar até 2036 1 milhão de mulheres. E essas lives, todos os movimentos que nós fazemos aqui, têm como objetivo aumentar esse alcance, trazer mais clareza e consciência, para que assim as mulheres possam se sentir mais confiantes e, consequentemente, colocar a sua voz no mundo e fazer as coisas acontecerem. Prontos, então, para a gente olhar para os 5 erros que estão travando a sua comunicação? Porque quanto mais a gente olha e acolhe o erro, mais a gente sai do triângulo e mais a gente consegue estar na nossa adulta autoral que comunica e assume seu lugar no mundo. Bora? Muito bem. O primeiro erro, gente, ele se repetiu na minha vida por muito tempo e eu vejo empresárias, pessoas que lideram, fazendo demais esse erro. Ele é um erro muito comum e ele tá ligado, dentro do que a gente trabalha na comunicação sistêmica, ao nosso primeiro pilar, que é a comunicação interna. Muitas vezes você tá tão preocupada em se comunicar bem com os outros, mas a pessoa com a qual você mais fala mal é de si mesma. Você fala tão mal de você mesma que, consequentemente, o que acontece? Você não consegue avançar. Então, o primeiro erro que mais trava a sua comunicação é você ser a pessoa que mais fala mal de si mesma. Principalmente quando você erra. Percebe? Porque aí errou. E observa o teu comportamento. Observa o seu comportamento. Todas as vezes que você erra, como você age com você? Você já parou para perceber isso? É um ponto bem importante para você ver, para você observar diariamente. Quando eu erro, eu tinha 2 padrões. O primeiro era ficar com muito medo desse erro e paralisar, ficar paralisada por causa desse medo. E o segundo era ficar com muita raiva de mim, com muita raiva e me cobrar e brigar comigo. E o que acontece? O que acontece quando a gente tem essas atitudes com a gente mesma? O nosso corpo, inclusive, começa a trazer sinais. Então, muitas vezes sintomas físicos que nós temos estão intimamente ligados a essa nossa mania de falar mal de nós mesmas. E aí é muito importante você observar que palavras você usa para falar sobre você. Esse é o primeiro erro. E se você começar a vigiar esse erro todos os dias, a olhar para isso, a cuidar disso, eu não tenho dúvida de que seus resultados vão mudar. Então, como é que você se chama? Principalmente quando você erra. Que burra, que idiota. Nossa, eu não sou capaz, eu não sei, eu não posso. As tuas palavras são muito poderosas.
E não vai adiantar você dizer que outras pessoas te tratam assim, porque, guarda o que eu vou dizer agora, tudo aquilo que você se diz, você autoriza as outras pessoas a te dizerem. Guarda essa frase e usa na tua vida. Porque se você aprende a te acolher, a te falar palavras fortalecedoras, a te auxiliar a melhorar e a aprender, você vai atrair para o seu entorno pessoas que fazem o mesmo com você. Agora, se você está sempre se detonando, se você é a primeira a te criticar, se você é a primeira a te jogar pedra quando você erra, você vai atrair pessoas que vão fazer exatamente o mesmo com você, que vão te criticar, que vão te cobrar, que vão te limitar. Percebe? Faz sentido? Quem você está sendo ao se comunicar com você? Aquela que te ajuda a melhorar e aprender? Porque, senhora, eu fiz 41 anos ontem e eu tenho tanta coisa para aprender, tanta coisa que eu ainda não sei. E eu errei muito e vou seguir errando. Só que o que hoje me traz os resultados que eu tenho, me faz ter a comunidade que eu tenho, fazer as coisas que eu faço, é porque eu aprendi a errar e usar esse erro como aprendizado. A entender o que faltou, a fazer a melhoria contínua. Só que muitas vezes você só queria que o erro fosse apagado, que ele não existisse, que ele não acontecesse. E aí eu preciso te dizer que isso é coisa de criança. Quem quer fazer o erro desaparecer é só uma criança que ainda espera validação e amor das outras pessoas. A responsabilidade por transformar o erro em aprendizado é sua. Não tenha vergonha de errar. Tenha vergonha de continuar no mesmo lugar por não aceitar os seus erros. Faz sentido? Solta um foguinho aqui pra mim, que esse fogo é o símbolo da nossa comunidade, porque uma comunicação sistêmica, vibrante e poderosa tem a chama da vida, tem a chama do fogo. E eu quero que, inclusive, quem tá ao vivo aqui, você comete o primeiro erro, coloca um sim aqui pra mim, que eu quero saber se você tem falado mal de você mesma. Porque, gente, se você não for a sua maior apoiadora, a sua amiga, a pessoa que acredita no que você faz, quem que vai ser? Percebe? E é quando a gente começa a falar bem de nós mesmas que nós vamos deixando de ser a nossa versão que não cresceu, a nossa versão de comunicação emocional, que ainda está presa às dores, que ainda está presa à criança que foi. Porque você percebe que talvez os adultos que te criaram falaram com você do mesmo jeito que você se fala hoje? Percebe? Te cobravam, te falavam palavras duras. E aí, a força da vida adulta e dos resultados só chega quando a gente começa a ser a adulta, que a nossa versão que ainda não cresceu, que não sabe, que vai errar, precisa confiar. Muitas vezes você diz, caramba, minha mãe não tinha uma palavra de carinho pra mim, era só cobrança, era só briga. Aí eu te pergunto, tá, e você tem palavras de carinho pra você? Você passa no espelho todo dia, olha e diz, uau, bom dia, que bom. Que bom que a gente tem mais um dia pra aprender, viver, usufruir. Ou será que você para no espelho e diz, ai meu Deus, esse meu cabelo tá horrível, meu Deus, olha a pele, ai que horrorosa. E talvez algum adulto fazia exatamente isso com você. Até quando, senhora, você vai falar mal de você mesma? Porque quem fala mal de si mesma tem relacionamento ruim, quem fala mal de si mesma não bate a meta de faturamento no final do mês. Por quê? Ué, como é que eu vou querer ajudar alguém que eu não gosto, alguém que eu trato mal? Percebe? Fez sentido? Bateu aí? Porque se bateu e doeu, nós começamos. Porque essa live e esse movimento de 14 dias de comunicação intencional é para quem quer crescer. É para quem quer
parar de se comunicar como criança. Porque criança não faz sexo, criança não produz dinheiro. Então, se você tá com relacionamentos ruins e sem dinheiro na sua conta, é porque você está na sua comunicação emocional, se comportando como criança e tá brigando com a sua criança. Bateu? Que bom que bateu, porque quem me conhece como mentora sabe que eu não tô aqui para passar a mão na cabeça. Eu tô aqui para mostrar um caminho e dizer que eu também já passei por isso. Eu já tive uma comunicação extremamente emocional. Gente, olha o meu histórico. Eu venho das artes, eu venho do teatro, eu contava histórias, eu era atriz. Depois eu entrei nas terapias, e aí não sei se tem terapeuta nos acompanhando, mas a gente se torna gratiluz, não é mesmo? A gente quer salvar os padrões de todas as pessoas. E aí nesse processo, eu ficava só na minha comunicação emocional. Eu não conseguia ser intencional, porque eu não queria errar. Então quem não quer errar é fofinha, é boazinha, não fala de coisa difícil. Só que a única coisa que me fez crescer de verdade foi olhar para os meus erros, aprender com eles e entender aonde eu queria chegar. Então, senhora, primeiro erro, falar mal de si mesma. Eu te convido hoje a começar a mudar esse discurso, a perceber como você tem se tratado e quais palavras você tem usado para se comunicar com você e comece a sair disso. Bom dia, Eliette, bem-vinda, bom recebê-la por aqui. Primeiro erro, cheque, todo mundo compreendeu? Muito bem, bora pro segundo? Esse é certeiro, tá? Pra quem não sabe, eu tenho hoje uma escola de comunicação. É uma escola online, onde a gente tem mulheres de todo o Brasil. E dentro dessa escola de comunicação, nós vamos trabalhando essa capacidade de errar, de conseguir se comunicar. Então, quero vender mais, quero gravar vídeos, quero aprender a falar melhor comigo. Tudo isso a gente ensina dentro da escola. E esse segundo erro tem sido uma coisa que eu tenho trabalhado muito com a minha comunidade, porque é muito comum de nós mulheres cairmos nesse erro. Então, quero que você observe esse segundo erro, porque ele sabota muito a sua comunicação, todos os dias. E o segundo erro é trocar demandas por decisão. Vamos ao significado das duas palavras? Demanda é quando você sai dando conta das coisas, dando conta de tudo. E mulher é cheia de demanda. O marido te demanda com coisas que ele precisa que você faça, que ele quer que você faça, mas que não foi combinado. Os filhos demandam o tempo inteiro, eu mesmo. Na segunda-feira parei toda a minha agenda para resolver uma questão com os meus filhos, foi o dia inteiro. E faz parte da maternidade, não é mesmo? Demandas dos outros, demanda talvez do seu pai, da sua mãe, dos teus irmãos, de pessoas da sua família, de amigos. Você tá lá, focada no que você tem que fazer. Chega uma mensagem, chega um pedido e você vai para as demandas. E de repente você vê que não fez nada do que tinha que ter feito. Por quê? Você se perde nas demandas porque você não decide. A comunicação intencional faz a gente decidir. E quando a gente decide, a gente faz combinados. Quer dizer que as demandas acabam? Não. Mas elas param de nos afogar. Então, se você tá aí dizendo, meu Deus do céu, eu tô na demanda. Quero saber se tem empresária por aqui. Tem mulher empresária, empreendedora que tá assistindo a live? E que aí diz assim, eu vou empreender porque eu vou ter uma agenda mais livre. Aí de repente se vê lotada de coisa, é cliente, é entrega, é venda, é não sei o que tem que fazer e fica sufocada. E aí qual que é a questão? Você precisa comunicar a sua decisão todos os dias. E você precisa ter clareza dessa decisão. Para que então a partir da sua decisão você faça escolhas que te tirem da demanda
e você faça combinados. Exatamente, Regina, a gente acha que vai ter liberdade, só que na verdade tem muito mais trabalho. Só que o que faz empreender ser maravilhoso? Quando você aprende a decidir. Então eu decido e eu faço combinados e eu dou limites. Eu dou limites para o meu marido. Eu dou limites para os meus filhos. Eu dou limites para os meus clientes. Porque quando eu me coloco no meu lugar, as minhas decisões são mais importantes. Vai sim, Eliette, vai ficar gravada, vai ficar salva no meu perfil, tá bom? E depois eu te convido para seguir com a gente, que a gente tem mais uns 15 minutinhos de conversa ainda por aqui. Obrigada por estar com a gente. E quem chegou agora, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando dos 5 erros que mais travam a sua comunicação. Então, nós já falamos dos 2 primeiros. Primeiro, falar mal de si mesma. Segundo, trocar demandas por decisão. E por que você não sustenta as suas decisões? Porque você ainda está na comunicação emocional. E quando nós estamos na comunicação emocional, nós buscamos amor, ao invés de buscar respeito. Quem está sempre demandada, está buscando amor. Então eu vou parar tudo e vou fazer isso para fulano, porque Deus o livre, se eu não fizer, ele vai deixar de me amar. Ele vai deixar de gostar de mim. E aí, nós voltamos à comunicação interna. Quem consegue se amar, ser a sua maior incentivadora, para de ter tanto medo de perder o amor dos outros. E aí, começa a ter decisões. Se essa semana eu decido que o meu foco na minha empresa é cuidar das vendas, eu vou cuidar das vendas. E as demandas, Dani, elas vão surgir e eu vou precisar aprender a colocar elas nos devidos lugares, a dizer não para algumas pessoas, a respirar e dizer, não posso, não quero, não vou. A pedir ajuda. E aí tá um grande ponto que quando você tá na comunicação emocional, você não quer fazer. Pedir ajuda. Pra vocês terem uma ideia, muitas vezes eu tenho mulheres que entram no meu Clan Master, que, puxa, estão investindo para estar comigo, para ter o meu acompanhamento personalizado e não me pedem ajuda. Ficam quietas, passando por um desafio, se enchendo de demandas. Percebe? Então você contrata mentorias, você tem profissionais te acompanhando e você continua demandada. O segredo do sucesso é a gente ter o WhatsApp de quem nos desbloqueia e saber que no investimento disso você vai ter uma solução. Percebe? Então, eu preciso sair da demanda. Para isso, eu tenho que ter clareza da minha decisão. Qual que é a minha decisão para esse ano? Você tem clareza disso? Você está aqui assistindo essa live agora? Você tem clareza de qual é a sua decisão para esse ano? Ou será que você ainda está perdida? Porque aí a gente chega no nosso terceiro erro. Muitas e muitas vezes você fica nesse lugar das demandas porque no fundo, você não sabe o que você quer. Percebe? A vida já te atropelou tantas vezes. Você já passou por tantos desafios. Você teve sempre que estar na sobrevivência, apagando fogo, que é difícil para você dizer, eu quero. Uau! Vamos fazer um exercício para a gente falar desse terceiro erro e falar com propriedade experiencial, porque eu gosto muito disso, tá? Que a gente possa testar e experimentar as coisas. Você tá aqui nessa live, nessa manhã, me ouvindo, porque você quer melhorar a sua comunicação, certo? Por que você quer melhorar a sua comunicação? Então eu vou te convidar para você respirar bem fundo aí agora. Se você tá me assistindo e fazendo qualquer outra coisa, para. Olha aqui para a câmera, olha no meu olho. Respira bem fundo. E eu vou começar uma frase. Eu quero que você aí, da sua casa, me olhando nesse momento,
Complete essa frase com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Não tenta julgar, não tenta entender, só deixa essa palavra sair. Tá pronta? Respira. Eu quero. E deixa a palavra vir. Quando a palavra vir, escreve ela no chat para mim. Porque o nosso desejo é o que move os nossos resultados. E quanto mais a gente escuta de dentro para fora, mais força esse desejo nos traz. E nós precisamos entender se ele é um desejo emocional que ainda vem da nossa criança ou se ele realmente é um desejo intencional que vem da nossa adulta, da nossa força centrada. Então, se você fez o exercício, se você deixou a palavra vir à tona, escreve ela aqui no chat, que eu já quero, inclusive, ver se esse desejo é emocional ou é intencional. E tem algum problema dele ser emocional, Dani? Problema nenhum. A única questão é, quando ele tem uma causa emocional, você vai ter que resolver dentro. Existem processos, é por isso que o meu trabalho de comunicação, ele não é só uma comunicação de você falar bonito, de você fazer uma oratória, porque isso não resolve. Eu recebo todos os dias mulheres que fizeram um curso de oratória e continuam gaguejando e não conseguem falar. Ou então, não tem problemas para se comunicar, falam muito bem, mas travam. Ontem mesmo lá na escola de comunicação, tem uma mentorada que, caramba, ela fala super bem, mas a dor emocional dela relacionada à comunicação é tão grande e é sistêmica que ela não assume que fala, que ela se esconde. Percebe? Susan maravilhosa, que bom te ver aqui. Olha só, uma autora do meu Clan Master. E olha um exemplo de desejo adulto. Eu quero ser referência em desenvolvimento humano para pessoas e empresas. Olha só, olha o tamanho desse querer. Percebe? Quando a gente olha para o tamanho do nosso querer e fala sobre ele, nós vamos ganhando musculatura emocional e dizendo para nossa criança, cara, a gente é capaz disso. A gente pode, eu quero ser referência. O que eu preciso fazer para ser referência? Eu vou traçar um plano, eu vou executar esse plano, eu vou aprender coisas que eu não sei, desenvolver competências e eu vou ser. Porque o teu querer, se ele vem do fundo do teu coração, ele está conectado com Deus e com um propósito maior. Então não tem por que dar errado. A única questão é, ele vai acontecer no tempo necessário. No tempo necessário para você sustentar a comunicação intencional. Porque muitas vezes a gente quer, mas o nosso querer ainda está muito emocional. Está nos travando, está nos prendendo. Então, aprenda a falar sobre o seu desejo. Aprenda a dizer ele sem vergonha, sem medo. Porque aí, se a gente voltar para o triângulo, muitas vezes você não fala do seu desejo, por quê? Porque você sente vergonha. Vergonha de dizer o que você sabe. Vergonha de falar do que você faz. Ou então, você não quer parecer arrogante, metida. E aí você não fala para que ninguém se sinta menor perto de você. Ou então, você não fala porque você acha que se você falar, você vai atrair inveja dos outros. Tudo isso aqui é padrão comportamental de drama, de comunicação totalmente emocional. Não. Se você aprender a falar, você vai inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ontem à noite eu recebi um presente lindo de uma mentorada que fez a formação no meu método, que está 2 anos no meu ecossistema, e ela disse que sua voz esteja sempre forte para você elevar outras vozes. E é isso que eu faço. Quanto mais eu falo com firmeza aqui, quanto mais eu faço os movimentos, mais vocês recebem força e autorização para fazerem o mesmo. Então pare de achar que você vai ser arrogante e seja inspiração. Pare de ter vergonha.
A gente só tem que ter vergonha de não estar fazendo, de ficar na mesmice. Se você tá aqui assistindo uma live, você tá querendo se desenvolver, você percebe? Você já não é mais parte da manada. Você é 1%. Então não tenha vergonha, porque a sua vergonha só prejudica o mundo. Quando você sai desse lugar e entende, caramba, eu posso estruturar isso. Eu vou ter um passo a passo, uma estrutura para falar do que eu sei. E eu vou me dar a segurança que eu preciso para isso. Pare de achar que os outros vão ter inveja de você. Pense que quanto mais você se posicionar, mais gente que tem a mesma frequência e energia se aproxima de você. Os invejosos nem aguentam ficar, relaxa. Pare de se preocupar com o ruim e começa a gastar energia no bom, naquilo que te leva além. Faz sentido até aqui? Já dá para começar a pensar, sentir, falar desse seu desejo? Pois bem, vamos então para o nosso quarto erro. E o quarto erro tem a ver com esse desejo. E eu vejo isso em todos os grupos que eu participo. Na minha comunidade está acontecendo cada vez menos, graças a Deus, porque eu estou ensinando as mulheres lá a mudarem isso. Mas nos grupos que eu participo eu vejo o tempo inteiro. Um erro que trava a sua comunicação é você ser genérica. Você ser muito genérica. Para de ser genérica. Quanto mais genérica você for, menos espaço você vai ter. Principalmente no mundo em que nós estamos vivendo, onde a inteligência artificial está ganhando cada vez mais espaço. Deixa os processos genéricos para ela. Seja específica e única. Se você é empresária, empreendedora, você precisa ter clareza do seu método, do seu diferencial de trabalho, de como você faz as coisas. Porque o seu cliente, ele quer aquilo de diferente que você tem. Aquilo que faz ele se conectar com você. Então, quando a gente para de ser genérica, nós ganhamos força e potência na nossa comunicação. Então, vou pegar um exemplo. Digamos que você é terapeuta. Cara, não seja só terapeuta. Recorta o específico disso. No que você é boa. No que você mais treinou, repetiu e viu que você podia entregar para as pessoas. E eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas formações. Se eu fosse pegar todas as minhas profissões, é uma quantidade imensa. Por quê? Eu sou atriz, eu sou contadora de histórias, eu sou professora de pós-graduação, eu sou mestre em educação, eu sou neurocientista, eu fiz todas as formações de psicologia transpessoal, coach, PNL, consteladora familiar, ou seja, eu tenho muitas coisas genéricas. Mas o diferencial é a gente pegar todas essas coisas genéricas e aprender a construir algo específico. Que no meu caso foi juntar tudo isso e construir o método da comunicação sistêmica. Ninguém faz do jeito que eu faço. Se tiver a aluna minha aí na live, elas vão poder dizer se elas já encontraram em algum lugar. E olha que as minhas alunas são tudo estudiosas, adoram curso. Se elas já encontraram em algum lugar o jeito como eu faço as coisas. Como eu junto teoria, prática, movimento, ação. E isso, vamos lembrar, não me faz ser arrogante, mas me faz entender que eu tenho algo específico e que esse algo vai trazer resultado para você. Então, se você entrar em um dos meus programas hoje, eu tenho certeza que em 30 dias você já tem os primeiros resultados. E de verdade, hoje essa certeza de ser específica é tão grande que se você não tiver resultado fazendo o que eu te direciono, eu devolvo seu investimento. Porque eu sei do quanto eu sou específica. E se você quer confiança, se você quer resultados melhores, aprenda a ser específica, pare de ser genérica. O mundo está cheio de gente genérica e essas pessoas estão perdendo cada vez mais espaço. Então esse é o quarto erro que sabota a sua comunicação. Faz sentido até aqui, gente? Solta um foguinho para mim, deixa eu ver se vocês estão comigo. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu vou trazer o quinto erro. E
E para quem está chegando agora, nós estamos num movimento de 14 dias de comunicação intencional. É a comunicação intencional que vai fazer você falar do seu lugar, você trazer mais força para sua comunicação, ter relacionamentos melhores, resultados financeiros melhores. Esse método da comunicação sistêmica, que faz você sair da comunicação emocional e ir para a comunicação intencional, te garante resultados de faturamento, paz interna e processos para sustentar a sua autoridade no mundo. Então, nós falamos até aqui de 4 dos erros mais comuns que sabotam a sua comunicação. Vou revisar. Primeiro, falar mal de si mesmo. Segundo, trocar decisões por demandas. Então, viver cheia de demanda sem decidir. Terceiro, não saber falar sobre o teu desejo, sobre o que você realmente quer. E quarta, ser muito genérica na hora de se comunicar, principalmente para trazer aquilo que você faz. Sim, bateu aí? Teve alguém que se identificou, que anda cometendo esses 4 erros? Agora vamos para o quinto, porque o quinto é a cereja do bolo. Inclusive a nossa próxima aula lá na Escola de Comunicação vai ser sobre esse tema. Aqui eu só trago a base, porque a solução vocês encontram lá. E o quinto erro é: você não fala daquilo que você sabe. Porque se você falasse, os seus resultados já seriam muito melhores. Você quer ficar no offline, você não quer construir conteúdo na rede social, porque você não gosta do formato do marketing digital, você estuda, faz um monte de curso, livro e não fala do seu jeito sobre esse assunto. Esse erro faz você não crescer, não avançar, não ter os resultados que você poderia ter. Porque enquanto você está pensando se deveria falar, 3 mulheres mais novas que você estão falando, talvez com bem menos conteúdo que você. Então, senhora, é hora de colocar a sua voz no mundo. É hora de uma vez por todas de você olhar para o seu conhecimento e para a sua experiência e converter isso em comunicação. Uma comunicação clara, assertiva, em que você traga o seu diferencial, você traga o seu método e você de verdade possa ajudar outras pessoas. Porque tem muita gente que precisa do que você sabe e você não tá falando. Por quê? Porque fala mal de si mesma, porque se perde nas demandas, porque não tem clareza do seu desejo e porque é muito genérica. Vocês percebem que o quinto erro acopla todos os outros 4? Então, se eu começo a falar do que eu sei, eu vou matando todas essas historinhas que eu me conto. Porque eu tenho certeza que na sua própria história de vida tem muita solução para a dificuldade de muita gente. E o mundo fica tão melhor quando a gente pode usar o que tem, o que é nosso, para potencializar o outro. Então, é por isso que a gente tem uma frase que eu uso muito por aqui que diz: tem exatamente alguém nesse momento precisando daquilo que você sabe e não fala. E isso vira conhecimento monetizado. Quando na pandemia, a minha produtora, a produtora cultural que eu tinha, fechou, porque tava tudo aquele caos, né? Aconteceu tudo o que aconteceu. Foi a minha comunicação intencional que mudou o jogo. Eu tirei todo o meu conhecimento da gaveta, eu tirei todos os meus diplomas, todos os cursos, e eu vim para a internet e eu comecei a falar. E eu comecei a conversar com as pessoas, a me relacionar e a oferecer um produto e um serviço para elas. E foi isso que fez o meu trabalho se estruturar e ao longo desses 6 anos se tornar o trabalho que é hoje. Onde eu tenho confiança de oferecer as soluções que eu ofereço para as mulheres que eu acompanho. Então, o dia que a gente tem coragem de abrir a gaveta dos nossos certificados,
olhar para tudo que a gente já sabe, dizer, caramba, eu vou comunicar isso. Eu não vou mais me contar historinha, eu vou decidir. Eu vou decidir porque eu posso ajudar pessoas no meu lugar e eu posso me ajudar, ter uma vida boa, tendo resultados financeiros e também tendo resultados de realização e satisfação. Faz sentido? Será que você tem falado do que você sabe? Escreve aqui que eu quero saber. Você tem falado, sim ou não? Seja muito honesta comigo. Você tem falado na internet, nos lugares que você frequenta, sobre o que você sabe? Ou você continua como uma criança emocional que tem medo de desagradar por dizer, que tem medo de incomodar? Se o ambiente onde você está não te dá espaço para você falar do que sabe, o problema não é o que você sabe. O problema é você se forçar a ficar nesse ambiente. Tá na hora de sair dele. Sim, solta um foguinho para eu saber se esses 5 erros fizeram sentido. E esse é o nosso primeiro dia dos 14 dias de comunicação intencional. Todos os dias, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui com um direcionamento para você. E hoje nós falamos dos erros. Eu espero que você possa olhar para todos eles, entender qual que tá mais pegando, se é o falar mal de si mesma, se é o tá sempre se perdendo nas demandas, se é não falar sobre o que você deseja, se é ser genérica, se é não falar do que você sabe, qual deles está mais pegando para você aí? E decidir qual você vai dar mais atenção. Porque amanhã, no segundo dia, nós vamos alinhar e construir o primeiro passo para uma comunicação intencional. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer, então vem amanhã se você quiser sair desses erros, porque amanhã eu vou trazer esse primeiro passo para você se movimentar. E se essa live de hoje fez sentido para você, encaminha no aviãozinho para uma amiga, para alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, escreva aqui no chat grupo, porque eu vou te mandar o link. Lá já tá rolando uma enquete hoje. Hoje eu vou gravar um áudio mais tarde sobre erros. Então, esteja presente, porque quando a gente escolhe vivenciar algo, isso sem sombra de dúvidas movimenta toda a nossa vida. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. Como eu falei, as nossas lives vão ter sempre 40 a 50 minutos. Tô sendo coerente com o meu objetivo. Eu desejo que a sua quarta-feira seja abençoada e que você possa acolher os erros e transformá-los em aprendizado. Obrigada pela companhia. Um beijo. Tô te esperando amanhã às 8 horas. Convida mais amigas para esse movimento. Afinal, quanto mais mulheres se comunicando do seu lugar de poder, melhor o mundo que a gente vive. Tchau, gente. Ótimo dia.